e harmonia de Yahshua Mashiach esteja com todos os meus queridos. Como vocês estão? Estão todos bem? Eu estou bem, obrigada. Estamos na fé que move montanhas, crendo, confessando que Yahweh é nosso Criador, que Yahshua Mashiach é o nosso Salvador, Libertador, Resgatador. Quando você tem essa certeza absoluta, você pode enfrentar desafios, você pode viver em desafios, que a vida vai lhe trazer desafios, vai lhe trazer dificuldades, vai lhe trazer impedimentos para tentar te paralisar, para tentar impedir que você avance. Mas o segredo é ter fé. A fé sobrenatural, a fé, aquela fé que não se pode pegar, não se pode tocar, mas se acreditar. Quando nós acreditamos no sobrenatural, quando nós acreditamos no agir do Criador sobre as nossas vidas, a gente faz coisas, querido, a gente faz coisas inacreditáveis, a gente faz coisas fora do comum. Por quê? Porque você está usando a fé. A fé, ela te encaminha, a fé, ela te direciona a fazer loucuras. Por isso que para o mundo, a fé é loucura. Por quê? Por que loucura? Porque a fé é através da fé, através da percepção espiritual, é através da direção espiritual que o Criador te direciona. Faça isso. Eu hoje tomei uma decisão com meu esposo, você é louca. Você é louca? Eu falei, eita, aleluia, é isso aí. Ele chamou as coisas loucas desse mundo pra confundir as que não são. Porque ele ficou impactado pela minha ousadia. Crê somente, querido. Ele ficou impactado pela minha ousadia. Mas não é a fé, eu uso a fé. Quando o Criador, ele fala, faz isso, vai nessa direção, vai nesse caminho. Eu vou exatamente do jeito que eu sou guiada por ele. Se ele disser paralise, eu vou paralisar, eu vou me quietar, vou ficar quieta, vou ficar parada, ouvindo, tentando compreender, tentando ter a percepção do mundo espiritual, do que ele quer falar comigo. Para isso eu entro em consagração, para isso eu entro em oração, porque vai ter momentos na sua vida que você vai entrar no deserto. Você vai clamar, você vai orar, você vai jejuar e não vai vir resposta, não vai vir palavras, não vai vir nada. E você vai ficar muitas vezes aflito, o que está acontecendo, mas não é, ali ele está te trabalhando, ali ele está te ensinando. Consegue compreender? Então, queridos, se você é uma pessoa que vive pela fé, assim como eu, as pessoas vão te direcionar, vai dizer, você é louca. Por quê? Porque você é ousado. Por quê? Porque certas decisões que você faz ou toma é muita ousadia, querida. Ousadia é só para aqueles que crê fielmente em Yahshua. As pessoas que ele chamou são ousadas. Elas fazem coisas com ousadia, com segurança. E meu esposo, você não poderia fazer isso. Eu falei, posso, porque aquele que está comigo me garante. Eu posso fazer, eu posso. Porque hoje nós estamos, querido, vivendo valores invertidos. Nós estamos na era do fim, o fim chegou, essa é uma realidade. Muitos não querem acreditar. Muitos ainda acreditam, tem aquela sensação, pode ser mentira, pode ser inverdades. Há muitas falácias. Por quê? Porque desde o meu avô eu vejo falar que tem a volta do Mashiach, do Salvador, virei e até hoje não voltou. Não é isso, mas só que ele só vai voltar no tempo certo, no tempo adequado, na geração certa. E na Bíblia Sagrada, na própria palavra, diz que essa geração, uma geração de 70 a 80 anos, no Salmo 90, se eu não me engano, está falando sobre... E coincide tudo. Jerusalém, Israel, queridos, está com 75 anos, se eu não me engano. Nós estamos na época acertada de tudo se cumprir. As promessas de Apocalipse, as revelações, nós estamos vendo aí, olha, não assusteis com que os teus olhos vão contemplar guerra, rumores de guerra, falência, bancos falindo, colapso financeiro, a fome generalizando pelo mundo, doenças, guerra, rumores de guerras, apostasia, abominações, heresias, a apostasia da fé, enfim, não fiqueis assustados. A maldade se aumentando dia após dia, que nós vemos hoje, que os nossos olhos contemplam. A maldade está acelerada. O diabo, ele tá assim, ele tá com pressa para destruir vidas, para tragar almas, ceifar vidas. Por quê? Porque, principalmente daqueles que são escolhidos para conhecer os nomes verdadeiros do Pai, do Filho,
aqueles que são predestinados a ser salvos. O diabo está fazendo de tudo, não está deixando essas pessoas em paz. O diabo está vindo com avalanches de problemas em cima dessas pessoas, para tentar desanimar, para dizer, seu Criador não funciona, seu Criador não é verdadeiro, seu Salvador nem olha para você. Isso tudo são estratégias demoníacas que ele vem sugerir no seu ouvido para que você não venha ouvir, para que venha te confundir, para que venha fazer com que você perca a fé. E se você perder a fé, querido, já era, perdeu tudo, porque é a fé que move montanhas. Na Bíblia Sagrada diz, através da fé, nós dizemos para este monte, move daqui a acolá. Se você tiver fé, ele vai se mover, né? Ele vai se mover. Então, a justiça é como as grandes montanhas. Assim está escrito na Bíblia Sagrada, querido. Assim está escrito. Então, hoje nós iremos meditar. Bora lá pegar a sua Bíblia, porque é através da Bíblia Sagrada que nós recebemos vida, vivificação. Olha, alegria, resplendor, esperança, fé, confiança, liberdade, livramentos, querido. É através da palavra, através da fé. Porque sem fé é impossível agradar o nosso Criador. Como que nós vamos nos achegar e agradar o nosso Criador? Através de Yahshua Mashiach. Se você reconhecer que ele veio 100% homem, veio para cumprir os preceitos da lei de Moisés, cumpriu todos eles. Hoje nós somos livres disso, tirou esse peso, esse jugo sobre as nossas costas e emergir em nome de Yahshua Mashiach, reconhecer ele como o Filho do Criador, que o Filho Salvador que veio para a redenção, nós alcançarmos a nossa redenção. A nossa redenção está às portas, mas para isso nós temos que nos esforçar, para isso nós temos que nos dedicar, para isso nós temos que santificar, para isso nós temos que nos purificar, estar preparado para nossa redenção, para reinar com Mashiach. Nós temos que nos esforçar, O reino celestial, querido, ele é alcançado através de esforço. Se você é uma pessoa que é preguiçosa, se você é uma pessoa que não é covarde, o reino celestial não é para os covardes e nem para os preguiçosos. Para isso nós temos que trabalhar, para isso nós temos que ser provados, purificados, limpos, santificados, esforçar. Caiu? Levanta e vai pegar na sua mão e vai te ajudar a superar desafios. Ele vai te ajudar com ele. Yahweh e Yahshua, nós com Yahweh, você com Yahweh e Yahshua, você é a maioria. Crê somente nisso. Ele é tão poderoso, Yahweh, ele é tão poderoso, querido. Ele é tão poderoso que eu já tava tão assim. Sabe quando você chega, mês de março, acaba logo, graças ao Criador, essa é a última semana, né? Ainda bem que, o ciclo já tá mudando, não é isso? Porque é tanta tensão, foi tão cheio de desafios, que a hora que você tem a garantia, a hora que você tem a certeza, realmente que agora você pode respirar, aí você falou, aleluia, glória a Yahweh. Por quê? Porque para que nós tenhamos a certeza absoluta, nós temos que nos esforçar, nós temos que buscar pela presença do Pai e do Filho, e Ele vai nos direcionar o que nós temos que fazer, para que nós venhamos conseguir respirar no mundo que está cheio de maldade. Vamos orar para nós meditarmos na Bíblia? Para nós começarmos essa semana cheios, repletos da presença do nosso Criador, maravilhoso, justo, conselheiro, amigo, Pai. Ele é o nosso Pai, Ele está conosco em todos os momentos, em todas as horas, em todas as circunstâncias. Ele nos coloca em lugares que humanamente seria impossível. Ele leva o nosso nome para pessoas que humanamente seria impossível, para fazer o sobrenatural, para que o nome dele venha ser honrado, ser glorificado através das nossas vidas. Ele manifesta a sua glória. Quando você crê nos nomes Yahweh, a glória dele resplandece na nossa vida.
não como o mundo quer, não como as pessoas acham que é certo, mas do jeito dele, da forma dele, porque o seu agir é perfeito, a sua forma de trabalhar é perfeita. Ele poderia nos entregar um livramento de imediato, ele poderia nos entregar um livramento de uma forma diferente, mas ele trabalha em mim e trabalha no problema. O Criador, ele é perfeito no seu agir. Porque, no fundo, ele não quer que ninguém se perca, nem a mim, e nem a você, e nem aqueles que praticam a iniquidade, nem aqueles que pratiquem a injustiça. Ele quer que todos nós sejamos alcançados, que todos nós sejamos salvos. Então, se você compreender o amor ao próximo, o que é amor ao próximo? Porque você não recebe, que galardão nós receberíamos se nós amarmos, se nós formos amar somente aquele que nos ama, né? Que galardão nós teríamos? Então o Criador, ele te chama essa semana para a gente amar os nossos adversários, aqueles que se denominam os nossos inimigos, nós venhamos ter compaixão, tenhamos generosidade por essas pessoas. E a forma mais linda de amar, que ele está nos chamando para amar essas pessoas que pratica maldade, é através da oração, para que você venha orar por essas pessoas, para que elas sejam livres das garras do capiroto, das garras do próprio diabo. Porque quando a pessoa ela pratica maldade, quando ela pratica iniquidade, ela está sendo usada pelas trevas, ela está sendo usada pelo próprio diabo. E quando você ora para elas, para essas pessoas, elas são livres automaticamente. Mas quem trabalha nelas não é eu nem é você, é o próprio Criador. É o próprio Salvador. Se você tiver essa ciência, se você tiver esse conhecimento, se você tiver essa percepção no mundo espiritual, tudo vai ficar mais prático, tudo vai ficar mais fácil e tudo vai ficar do jeito perfeito, que é a vontade do nosso Criador. Tá bom? Bora lá meditar. Mas antes nós vamos orar. Pai Criador, obrigado por mais esse vídeo. Agradecemos infinitamente pela sua presença em nossas vidas. Agradecemos intensamente pela presença do nosso irmão Salvador, Yahshua Mashiach. Agradecemos por tudo que ele tem feito, tudo que tu tem feito conosco, Pai, através de Yahshua Mashiach. Agradecemos pelos livramentos, agradecemos pela sua presença, agradecemos pela tua proteção. Pai, esse novo vídeo, Pai, que o Senhor venha nos dar entendimento, compreensão, percepção espiritual da sua santa e maravilhosa palavra. Que essa pessoa que está diante deste vídeo, que ela possa compreender tudo que está oculto e escondido nesta palavra. Fale com ela, ministre no coração dela, ministre em nossos corações através de Yahshua Mashiach. Repreenda o espírito da dúvida, repreenda o espírito da confusão, repreenda o espírito da inveja, repreenda o espírito das obras contrárias. Tudo aquilo, Pai, que veio para trazer corte, morte, paralisação, destruição, tudo aquilo que foi levantado no mundo das trevas, Pai, para trazer prejuízo, seja hoje, agora, anulado, seja agora desfeito pelo poder e autoridade do nome de Yahshua Mashiach. Abençoe aqueles que nos abençoem, Pai, através de Yahshua Mashiach. Abençoe aqueles que nos amaldiçoam, Pai, em nome de Yahshua Mashiach. Nós repreendemos, anulamos e desfazemos toda a palavra de praga, toda a palavra de maldição contra as nossas vidas. Em nome de Yahshua Mashiach, nós declaramos, Pai, que essa pessoa, esta casa, essa vida seja alcançada, seja transformada pelo poder da palavra, da sua santa e maravilhosa palavra. Ministre nos nossos corações e sela-nos com teu santo ruach, para que nós possamos ter compreensão eficaz, eficiente da sua santa e maravilhosa palavra, para que venha nos transformar, para que venha nos proteger, para que venha nos livrar, para que venha nos entregar o melhor, que é a sua presença, o seu santo ruach, sempre mais e mais. Assim seja, assim seja. Então vamos lá. Até onde vai a maldade humana e a bondade do nosso Criador? São duas situações opostas, uma em oposição à outra, a maldade humana e a bondade do Criador, né? Então nós iremos meditar nessa palavra hoje para fazer com que nós possamos refletir os últimos acontecimentos atuais que está acontecendo, para que nós possamos meditar e refletir
nos tempos que nós estamos vivendo, né, que são os últimos dias da terra, o que nós podemos fazer, né, para conseguir sobreviver, para conseguir superar até a nossa redenção completa, a nossa salvação eterna, né? Reinar com o Mashiach, ser salvo, ser de fato e verdade, que ele venha se glorificar em nós, né? A sua presença, né? Que nós venhamos ter a presença dele eternamente, né? Então, vamos lá. Há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor diante dos seus olhos. Ou seja, o homem e a mulher ímpio que pratica maldade, que pratica injustiça, que pratica o erro, que projeta mal contra o seu próximo, sempre existe, ele sempre está ouvindo vozes externas, que é a voz do próprio diabo. O diabo vai estar sempre sussurrando no seu ouvido: ó, você tem que praticar isso, você tem que fazer isso para prejudicar a tua pessoa, você tem que destruir aquela pessoa, porque na verdade não é aquela pessoa que tem vontade em si só de destruir o outro, né? Mas é o próprio diabo que tem ódio das pessoas, porque toda a humanidade, ele tem raiva, porque o Criador nos fez a semelhança do Criador. Então, quando o diabo olha pra gente, ele tem ódio mortal pelas nossas vidas. Ele quer fazer com que a maioria das pessoas ela se perca em caminhos errados, que ela se destrua, e principalmente aqueles que são chamados para ser salvos, para conhecer essa verdade, conhecer o nome verdadeiro do Pai e do Filho. O diabo vai fazer de tudo para que essas pessoas venham ter a falsa sensação de que o Criador não olha por elas, que o Criador não está com ela, porque o único objetivo do diabo, querido, é matar, roubar e destruir, somente isso, nada além disso. Então o diabo, ele quer destruir a obra perfeita, que somos nós, a perfeição do Criador em nós. Nós somos, por isso que o nosso corpo, nós temos que valorizar o nosso corpo. Tudo que nós temos que amar e gostar do jeito que o Criador nos fez, porque ele nos fez a sua semelhança. Ele colocou um DNA em mim, em você, específico. Cada pessoa tem seu jeitinho, tem sua forma. Por quê? Porque você foi criado conforme conforme a descrição do próprio Criador. Você foi chamado para fazer obra tal, determinado e predestinado pelo próprio Criador. Ele já te conhecia já desde o ventre da sua mãe. Ele já tinha um projeto para a sua vida, ele tinha um projeto para as nossas vidas. E com isso, por esse cuidado, por esse zelo, por esse amor para conosco do Criador, o diabo, ele não aceita. Ele vai colocar dificuldades no seu caminho, ele vai colocar desafios no seu caminho, para que você se perca, para que você venha duvidar da presença dele, onipotente, onisciente, onipresente na sua vida. Só que em todos os momentos, eu quero, querido, que você lembre, que você crê, que em todos os momentos, seja eles bons ou ruins que você venha passar, o Criador, ele jamais, absolutamente, ele, nosso Salvador Yahushua, jamais te deixarão sozinho. Independente das situações que sejam mais constrangedoras, mais perigosas seja qual for, eles jamais deixarão você sozinho. Se você crer no nome Yahushua, você está guardado, você está protegido. Tem situações, tem ambientes que você deve estar por projeto dele, por formas. Ele sabe de todas as coisas. Então, muitas situações em nossa vida, nós temos que orar e pedir a Ele que os teus planos estejam alinhados que os meus planos estejam alinhados com os teus planos. Porque os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Os meus caminhos não são os teus caminhos. Ou seja, os pensamentos do Criador a meu respeito, a seu respeito, não são os nossos pensamentos. Os caminhos que Ele tem traçado para a minha vida, para a sua, não são aquilo que nós temos tentado traçar. Ele conhece os nossos caminhos. Ele conhece tudo, já tem tudo projetado para mim e para você. Então, quando nós projetarmos algo, nós temos que dizer: Pai, que essa semana, por exemplo, essa nova semana, que ela seja conforme o teu querer e tua vontade. Que eu viva em obediência à tua palavra. Yahushua, meu irmão Salvador, não permita que minha alma pereça no inferno, mas que eu venha ser salvo. Nós temos que pedir a Ele todos os dias. Escreva meu nome no livro da vida. Escreva o nome da minha casa no livro da vida. Escreva o nome da minha parentela no livro da vida. Escreva o nome dessa pessoa que está assistindo esse vídeo no livro da vida, para que essa pessoa possa reinar contigo. Entende, querido? Então, o ímpio,
O coração dele sempre está tramando, sempre está projetando. Ele não dorme. Na palavra do Criador diz que o ímpio ele não dorme sem praticar maldade. Então, aí o que acontece? Por que ele faz isso? Porque o homem mau e perverso não dorme sem fazer mal, não dorme sem praticar a maldade. Porque ele não tem temor pelo Criador, né? Porque não há temor diante dos seus olhos. Ele não teme aquele que o criou. Ele não tem respeito por aquele que o criou, que foi o Criador e alto dos exércitos. Então, o ímpio, quando a maldade está tão grande da humanidade, aqueles que você vê praticando maldades, eles não têm temor pelo Criador, pelo Altíssimo Soberano, porque se eles tivessem medo do juízo do Criador, eles não praticavam a maldade. Sabe, querido? E continuando, porque a transgressão o lisonjeia os seus olhos. Ele diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta e nem detestada. Ou seja, aqueles que praticam a maldade, eles praticam a maldade e acham que nunca serão descobertos, que nunca serão revelados de onde está partindo a maldade, por que está fazendo aquela maldade. Só que o Criador, não há nada na face da terra que fica oculto ou escondido aos olhos dele. Nós podemos fazer maldade, praticar maldades, esconder. É como se você jogasse uma pedra e escondesse a mão para que outras pessoas não vissem que fosse você que jogasse essa pedra. Consegue compreender? Assim é com o Criador. Nós podemos fazer as maldades, aos olhos humanos, a humanidade pode não ver você fazendo a maldade, mas o Criador, aquele que criou os céus e terra, que contempla, que sonda as mentes e os corações, já viu. Então, não há nada encoberto que não seja descoberto. Está na palavra, né? Não há nada oculto que não seja revelado. Então, querido, então é isso. O ímpio, ele faz as coisas, o mal, ele pratica o mal e acha que não vai ser descoberto, que acha que não vai ser visto por alguém. Ele faz uma vez, faz duas vezes, faz três vezes, vai fazendo, uma hora a casa cai. Não é assim que acontece? Então, é assim, querido. Então, o que o Criador vem nos sugerir? Que nós venhamos ter temor por Ele. Nós tenhamos ter respeito por Ele. Porque Ele nos contempla. Ele contempla as nossas ações. Ele contempla tudo que a gente faz. Por mais que nós praticamos algo ou mudamos a forma de praticar tais ações, né, para tentar não ser descoberto, nós seremos descobertos. Por quê? Porque o Criador está vendo. As pessoas podem não estar vendo as suas atitudes, o que você está fazendo no oculto, mas o Criador contempla, Ele vê todas as coisas, Ele sonda os pensamentos. Antes mesmo de eu falar algo, Ele já sabe. Então, por isso nós temos que vigiar, querido. Vigiar, porque nós estamos nos últimos dias, o fim chegou e a maldade está sobressaindo. E para isso nós temos que vigiar. Vigiar e ter temor pelo Criador para que nós sejamos guardados daquele dia, daquela hora. Vamos continuar. As palavras de sua boca são maldade e engano. Deixou de lado o discernimento e a prática do bem. Ou seja, o ímpio, as palavras da boca dele, querido, são sempre mentiras, enganos, maldades. Ele deixou de praticar o que é verdade. Ele afastou-se do bem, de praticar o que é correto, do que é justo. Ele está tão cauterizado a praticar maldades, a fazer maldades, que isso para ele tornou-se rotina, normal. Ele não consegue dormir. O homem perverso, o homem ímpio, a maldade, quando ele faz maldade, tem o hábito de fazer maldades, ele faz isso naturalmente. Ele não tem um freio, tipo assim, aquilo ali que os valores, os princípios, os valores morais, princípios, aquilo ali já não atinge ele mais. Aquilo ali já não se importa mais, porque ele já não tem aquele... Igual a pessoa que é reta e tem o temor do Criador, ela se freia. Ó, eu devo fazer o mal? Eu vou evitar. Nossa, se eu fizer isso, alguém vai descobrir. Ou, nossa, se eu fizer isso, eu vou ser punido por isso. Nossa, se eu fizer isso... Só que não. O ímpio, ele não importa mais com isso. Esses valores, esses princípios, isso para ele pouco importa. Então, ele é meio que, vamos dizer, um psicopata, sabe? Vou fazer, pronto, quero fazer, decido fazer e pronto. Sabe? Que não se arrepende, porque uma coisa é você errar, você praticar algo errado,
E se voltar ao Criador, pedir perdão pelas suas falhas e recomeçar. Errar, humano, persistir no erro que é burrice, né, queridos? Porque nós todos estamos propícios a errar. Mas cabe a mim e você arrepender dos nossos feitos e se voltar ao arrependimento verdadeiro, que gere frutos de arrependimento verdadeiro e não praticar mais. Pronto. Continuando. No seu leito, planeja maldades, detém-se em caminhos que não é bom e não rejeita aquilo que é mal. Ou seja, é o que nós estávamos falando. Ele não consegue dormir sem praticar maldade ou sem planejar maldades. Ele não afasta-se do caminho que não é bom. Tá vendo que aquele caminho é mal, que aquele caminho é para a morte, que aquele caminho é perigoso, mas ele não rejeita aquilo que é mal. Ele sempre está disposto a praticar maldade, né? A tua benevolência, Altíssimo, chega até os céus, a tua fidelidade vai até as nuvens. A tua justiça é como as grandes montanhas, os teus juízos são como um abismo profundo. Tu, Altíssimo, preservas as pessoas e os animais, ou seja, o juízo do Criador fala que é um abismo profundo, porque nós temos que ter temor por ele, porque é ele que faz perecer tanto o nosso corpo como a nossa alma. Então, por isso que é importante que eu e você tenha temor pelo Criador, nós tenhamos medo até de estar na sua presença quando nós vamos pensar ou imaginar alguma maldade. Nós temos que ter temor. Se pensou, se volta ao arrependimento, peça perdão e fala: Pai, me guia aqui, que teu ruacho me conduz, para que nós não venhamos praticar a maldade, para que nós não venhamos a prejudicar as pessoas, não prejudicar a outros, né? Então, é importante que eu e você tenha consciência que a justiça dos homens, talvez, algumas vezes ela é falha, mas a justiça divina, ela é certa. E na própria palavra fala que o juízo do próprio Criador é como um abismo profundo. Já pensou você ser lançado no abismo junto com Satanás, o falso profeta e companhias limitadas? Por quê? Por desobediência ao Criador, por falta de temor e principalmente por ser ímpio, por praticar maldades, por prejudicar pessoas, por amar o que é mal. Já pensou? Então, o céu e o inferno é a realidade. Então, nós temos que nos alicerçar nisso. Nós temos que, agora mais do que nunca, nos esforçar de alcançar a nossa salvação, que está muito próximo. Estamos nos últimos dias, os últimos 7 anos da igreja, querido. Os últimos 7 anos da igreja. Eu creio sim que teremos 2 arrebatamentos, um arrebatamento em breve. Creio também, queridos, que nós estamos de fato, de verdade, nas 2 últimas eras da igreja, a igreja de Laodiceia e na igreja de Filadélfia, né? A Laodiceia é aqueles que ainda praticam os nomes de blasfêmias, tem os nomes de blasfêmias, não conheceu, às vezes até chegou a conhecer os nomes do Pai e do Filho, mas ainda rejeitam, criticam, e não há perdão, querido, contra o nome do Pai, que é Yahweh. Se você não aceita, se você não conhece, ou se está ouvindo pela primeira vez, tudo bem. Você está tendo a oportunidade de conhecer os nomes verdadeiros, os nomes que foi oculto e escondido. E, nossa, quando a nossa redenção se aproximar, já está aproximando de nós, chegar no dia da nossa redenção, nós temos que ser pego clamando por Yahweh e Yahshua. Você pode clamar por todo tipo de outros nomes de blasfêmias que estão aí, que nos foi ensinado. Mas ali, o que aconteceu? Quando traduziu a Bíblia, não deveria ter traduzido o nome do nosso Criador e do nosso Salvador. Deveria ter acontecido uma transliteração. Mas, por exemplo, se meu nome é Érica, aqui onde eu for, em Israel, Japão, os Estados Unidos, onde eu for, querido, meu nome vai continuar Érica. Assim é o nome do nosso Criador e do nosso Salvador. Só que tem muitos versículos na Bíblia que ele já deixou pra gente a Bíblia Sagrada é um código, dizendo, o meu nome foi escondido, para que essa árvore fosse cortada, não gerasse frutos, para que a humanidade fosse enganada, com o único e propósito e objetivo de idolatrar o que é blasfêmio, para idolatrar o que é abominável, o que é herético, heresias, né? Porque enquanto você está adorando esses nomes que você acredita que seja do Pai ou do Filho, você está glorificando o que é o mal, o próprio diabo, né? O próprio anticristo, antimachia, que já está no meio entre nós, só que não pode se manifestar, mas a igreja fiel já sabe quem ele é, que é um homem de uma nação específica.
ele só pode manifestar depois que a igreja fiel for tirada da terra, né? Aí ele vai chegar, mas ele vai chegar naquele momento, querido, se você tá achando que o mundo tá difícil, que o mundo tá ruim, colapso financeiro, colapso na economia, colapso na saúde, colapso em todas, na alimentação, a fome generalizada no mundo, acidentes, morte, enchentes, isso não é nada do que ainda vai acontecer, não é nada, isso é só uma amostrazinha. Érica, você tá louca? Eu tô te dizendo para que você não venha assustar quando as coisas acontecer de fato, de verdade. Quando chegar aquele grande dia, onde vai acontecer aquele dia que o Criador diz que aqueles que for pego clamando o meu nome, o nome do Salvador, do meu Filho Salvador Yahshua Mashiach, serão guardados, serão salvos, serão livres da agonia que está por vir na terra. Estamos vivendo tempos difíceis. Estamos vendo escassez na saúde, escassez na alimentação, escassez na finanças, escassez em todas as áreas. Mas vai piorar. Guerras, rumores de guerra, maremoto, terremotos. Nibiru tá para chegar aqui agora no início de abril. O grande destruidor. A hora que esse bicho passar, esse é o próprio diabo. Você vai ver o que vai acontecer na terra. Né? Muito cuidado, quem mora no litoral, muito cuidado. O mar recuando, né, querido? São tantas coisas que eu vou ficar falando aqui. Você está assistindo aí, você está sabendo o que está acontecendo. Tantas vidas sendo ceifadas, tantas vidas sendo percas, acidentes, tanta coisa, mas isso já estava previsto na Bíblia Sagrada. Então, nada se faz novo na terra, tudo se repete. O que aconteceu no Antigo Testamento, automaticamente nós estamos vivenciando, começando a vivenciar, materializando diante dos nossos olhos. E muitos ainda acreditam que é a natureza que está com raiva, por causa do desmatamento. Não é nada disso, querido. Porque na própria palavra diz que a terra seria sacudida, seria destruída, balançada, quebrada. E o que é que nós estamos vendo? Nós estamos vendo algo diferente disso, que está na palavra. Então, muitos não querem acreditar nisso. Muitos não querem aceitar essa verdade, mas é uma realidade. O céu e o inferno, ele existe. Está diante dos meus olhos, está diante dos seus olhos. Cabe a mim e a você aceitar essa verdade que não tem como nós mudarmos. O que nós podemos fazer? E o que nós podemos fazer, Érica, diante dessa situação? Eu e você podemos sim nos esforçar, nos voltar ao arrependimento verdadeiro, gerar frutos de arrependimento verdadeiro, voltar-se ao nosso Criador, ao nosso Salvador, Yahshua Mashiach. Porque se você se chegar a Yahshua, aceitar Ele como seu Salvador, Libertador, Resgatador, crer que Ele veio 100% homem para cumprir os preceitos da lei de Moisés, automaticamente eu e você nos achegamos aí ao nosso Criador. O único pré-requisito que o nosso Salvador, o nosso Criador deixou, que nós venhamos nos achegar e reconhecer isso. Reconhecer os nomes verdadeiros do Pai e do Filho. A igreja de Filadélfia é a igreja restauradora. Ela veio para restaurar tudo aquilo que foi perdido. E Yahshua veio para cumprir os preceitos da lei de Moisés. As pessoas viviam oprimidas, opressas. Ele veio, foi o Filho perfeito. Ele não veio divindade, como muitos acreditam que ele era divindade. Ele não veio divindade, porque senão não teria justificação. Nós somos justificados pela fé para lutar com o diabo. Ele foi necessário que ele viesse 100% carne para lutar, lutou, venceu, sofreu, foi humilhado, rejeitado, pagou um alto preço por mim, por você e pela humanidade. E hoje nós recebemos como recompensa a nossa salvação. Então, isso é muito sério, queridos. Isso é muito sério. E muitos ainda rejeitam essa graça, né? Rejeitam essa bênção. Rejeitam e não aceitam. E o pior, o mais triste, sabe o que é? Que nós estamos na era do fim. O fim chegou e as pessoas ainda acreditam que ainda vai ter muito tempo para sonhar, para investir, queridos, você vai poder sonhar, você vai poder investir, você vai poder trabalhar se você colocar a marca da besta. Porque só através da marca da besta que você vai poder comprar, vender e trabalhar. Se você não fizer isso, você tá fora.
Se você resistir ao anticlastia, você não consegue trabalhar. Você vai ter que dar seus pulos. Você vai ter que criar uma alternativa, uma forma para você se alimentar, para você viver. Se você não for arrebatado. Ou se, de repente, ele fala, não, vai ter só um arrebatamento. Porque, pelo meu entendimento, em 2 Tessalonicenses, versículo 7, diz que o anjo machista está no nosso meio. Ele ainda não se manifestou porque aquele que o detém ainda está na terra. Quem que o detém? A igreja fiel, a colheita da cevada, aquela que clama o nome verdadeiro do Pai, aquela que clama o nome do Filho. É essa igreja fiel, igreja restauradora, com pouca força, mas é fiel, recebeu a verdade e guardou. Ninguém tira essa verdade da igreja de Filadélfia, que foi as revelações do nome do Pai e do Filho. E quando essa igreja for tirada, aí sim o antimachia vai manifestar. Ele vai dizer, aí vai chegar, querido, a terra vai estar em colapso total, generalizar. Eu sou o Salvador, eu vou resolver todos os problemas. Vai chegar com esse chip, que é uma tatuagem quântica para você colocar na sua mão direita. Aí, através dessa tatuagem, suas dívidas serão perdoadas. Você vai poder comprar, você vai poder viver com regalia 3 anos e meio. Mas logo depois desses 3 anos e meio, o falso acordo de paz será quebrado, ele vai se levantar, a maldade vai ser aniquilada porque ele vai sofrer um atentado, ou ele vai morrer, vai fingir que está morto durante 3 dias. Assim como o diabo é mentiroso, invejoso, ele vai imitar tudo que Alcha fez. Vai fingir de morto e depois de 3 dias ele vai aparecer, olha o milagre, estou vivo. Mas aí, quando ele se levantar ali dizendo, o milagre aconteceu, estou vivo, eu sou o verdadeiro Criador, a terra vai viver os piores dias, pior momento. Muitos, diz na palavra, que muitos procurarão pela morte, a morte fugirão destes. Porque não encontrarão a morte, que a morte será tirada. Consegue compreender? De tão que vai estar catástrofe no mundo inteiro, generalizado, só que a garantia que o Criador ele vai deixar o deserto, para a igreja fugir para o deserto. Nós cremos que o deserto na Bíblia é o Brasil. Nós acreditamos que aqui vai ser o refúgio para muitas pessoas, muitas igrejas de fora. Porque a perseguição vai ser generalizada. Hoje nós estamos vendo Israel, os deputados lá, eu vi uma reportagem falando, olha você vê, Israel, que lá não se pode mais falar o nome, né, do nosso Salvador. Na Bahia, aqui no Brasil, nós já vimos, não sei se foi governador, não sei, teve alguém da política lá também falando sobre isso, que não se pode pregar mais sobre a salvação. Então, em que caminhos estamos? A que pé nós estamos? Nós estamos entrando na perseguição. A perseguição à igreja já começou há muito tempo, só que vai intensificar. Mas mesmo assim, mesmo aqui no Brasil acontecendo a perseguição, não vai ser tão intenso como nos demais países. Então nós acreditamos sim, o Brasil é o celeiro do mundo. Lembra do sonho de Faraó? 7 anos de vaca magra, 7 anos de vaca gorda? Então, os 7 anos da vaca gorda foi até, se eu não me engano, 2016 e 2022. A magra é de 2023 a 2030, que encaixa perfeitamente o período da tribulação e da grande tribulação, da era do fim, da implantação da moeda única, a implantação do chip da marca da besta, né? Mas se você colocar, você vai poder comer, beber, ter regalia durante 3 anos e meio. Mas depois de 3 anos e meio, sabe o que vai acontecer? Tumores, dores, câncer, tudo de ruim vai acontecer com você. Você tem que entender que tudo que a gente coloca dentro da gente, que não foi da criação do próprio Criador, da permissão dele, vai trazer uma sequela, vai trazer algo pra gente, contra as nossas vidas. Então, você vai receber o consolo do antimachia dizendo: olha, se você colocar seus documentos, porque o roubo vai estar generalizado, vai ter muito roubo, as pessoas não vão ter mais paz para andar livremente. Então, o que acontece? Ele vai vir com esse negócio da moeda. Você vai carregar seus documentos na própria mão. Então, não tem como te roubar mais. Então, com essa justificativa de facilidade, de segurança,
que vai trazer sua destruição, porque se você aceitar, você vai reinar no inferno com o próprio diabo e o falso profeta junto, né? Então nós estamos vendo isso, nós já estamos vendo a única religião já unificada, já teve a inauguração do templo. Então, queridos, tudo já está se movimentando, os levantes contra a igreja do Mashiach já está se levantando, se manifestando. Então é você ficar atento, é você ficar em vigilância, é você se esforçar para que você não seja pego de surpresa. Então vamos lá. A tua justiça é como as grandes montanhas, os teus juízos são como um abismo profundo. Tu, Altíssimo, preserva as pessoas e os animais. Ele preserva aqueles que crêem nele, ele preserva naqueles que têm temor por eles, né? Então ele vai guardar sim. Assim como ele guardou Noé e sua família e aqueles animais, um casal de cada espécie foram guardados, foram preservados daquela destruição. Noé foi chamado para ser atalaia daquele povo. Era o relógio daquela época. Olha, se volta ao arrependimento, se converta dos maus caminhos, as pessoas carregando maldade, abominação, tudo de mal, que era contrário ao Criador, aquela geração estava praticando. E Noé e a sua família estavam ali no meio daquela população, daquela geração de tudo de errado. Mas ele tinha temor pelo Criador. E o que o Criador fez? Guardou ele e a sua família. E assim não será diferente comigo e com você que crê em Yah e Yahusha. Como é preciosa, Yah, a tua benevolência, por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Assim no Salmo 91 fala, né? Debaixo da sombra das tuas asas eu me guardo, me protejo, guarda-me debaixo das tuas asas, não é isso? Aqui também fala, farta-se de abundância da tua casa e na torrente das tuas delícias lhes dá de beber. Pois em ti está a fonte da vida e na tua luz vemos a luz. Ou seja, nada nos falta. Nós podemos passar por momentos, por exemplo, o mundo pode estar em colapso financeiro, pode estar em colapso de alimentação. Mas aqueles que realmente creem em Yah e Yahusha, independente de onde você mora, independente de onde você está, o recurso, o que você necessita não vai lhe faltar. Não vai lhe faltar, ele te garante, ele nos garante. Assim tem acontecido, assim sucederá para aqueles que realmente têm o temor por ele, que crê no nome Yah e Yahusha e crê que ele é o sobrenatural. Ele honra sim, querido, ele honra sim, tá? Pois em ti está a fonte da vida, na tua luz vemos a luz. Ou seja, no próprio Criador está a vida eterna, está a presença, está tudo que nós necessitamos. Né? Enquanto nós somos terrenos, nós precisamos de alimentar, de comer e beber, né? Mas se nós temos ele como nosso alicerce, o seu ruach está sobre nós, ali está a fonte. Onde que está a fonte? Onde que jorra a água? Você acha que vai acabar? Você acha que vai acabar? Vou falar nisso, vou tomar um pouquinho de água. Você acha que vai acabar? Uma fonte tem como parar uma fonte? Ó, tá jorrando água. Então, assim, a presença dele, assim, tudo que nós necessitamos está nele, né? É uma fonte é a fonte da vida, né? Onde tem uma fonte, onde que jorra água, não acaba. Onde que é a nascente vai acabar? Não, é a nascente. Então, o nosso Criador ali é onde que nasce a vida, a saúde, a paz. Tudo que nós necessitamos está nele. Se nós tivermos consciência disso e ter temor por isso, ali, a fonte da vida está tudo que nós necessitamos, seja ele físico, natural, espiritual. Ali nós encontramos a luz, ali nós encontramos a presença dele resplandece em nós. Por quê? Porque tem vida. O nome dele é vida, o nome dele é poder, né? Quando você medita na Bíblia Sagrada, você vivifica, você pode estar, mas a hora que você lê, opa, seu âmbito melhora, seu humor melhora. Ali você recebe algo que te dá vida, dá energia, né, para superar, para vencer. Ou seja, a luz, quanto mais a gente busca, mais a luz dele se manifesta em nossas vidas, né? Então, queridos, eu acho que é só até aqui que nós iremos, pois a presença dele veio testificar que seria só até aqui. Então, lembre-se que se você se chegar a Yahusha, você se chega automaticamente a Yah, que é o nosso Criador. E é ali que está a fonte da vida. É ali que está a presença dele, a luz dele que vai resplandecer na nossa vida. E tudo que nós necessitamos, seja ele físico, natural ou espiritual, está em Yah. Através de Yah nós alcançamos.
Nós chegamos a Yaush, automaticamente nós chegamos ao Pai, para que nós tornamos filhos, né? Nós fomos feitos criaturas semelhantes a Ele. Mas para que nós sejamos filhos dele, nós temos que aceitá-lo. Nós temos que reconhecer esse feito, reconhecer que Yaush é nosso irmão, veio 100% homem, e por esse grande feito que ele fez, a mim e você, nós fomos alcançados. Nós fomos livres. E nós fomos guardados e seremos guardados para o dia que está por vir, que será um dia de agonia, será um dia de aflição sobre toda a terra. Então eu espero que você possa meditar nessa palavra, independente da maldade que seus olhos venham contemplar, independente dos tempos, os valores estão invertidos, nós temos ciência disso, né? Nós sabemos que o certo é errado, que o errado é certo, nós estamos vivendo dias difíceis. Por isso ele diz na sua palavra, se eu não tivesse abreviado os dias, nenhuma carne se salvaria. Nenhuma carne se salvaria por causa da maldade. Porque quando você vê tanta maldade, se você não estiver completamente alicerçado no Criador, você começa a praticar maldade para justificar que não compensa ser certo. Que a maldade, ela vale a pena. Conseguiu entender? Mas se você tem o freio, valores, princípios, temor pelo Criador, você vai desviar desse mal. E você vai buscar o que realmente pode fazer com que você venha receber a fonte da vida. A vida eterna, reinar com Malchia. Receber a verdadeira luz que traz vida, que traz esperança, que alimenta nossa alma, que alimenta nosso espírito e que faz com que nós venhamos a resplandecer na presença do Malchia. Para que nós venhamos ser ousados na fé, né? Ousados, não sermos covardes, né? Nós temos que ter ousadia. Então, essa semana o Criador, ele nos chama a ter ousadia na presença dele, não ter vergonha de clamar por ele e por Yaush, né? E, principalmente, orar por aqueles que nos odeiam, aqueles que querem o nosso mal. Nós temos que ter a melhor forma de amor ao próximo, que a Bíblia nos ensina, é nós termos a capacidade de amar aqueles que não nos amam. Isso é muito difícil, né? Você ter que amar aquelas pessoas que não te amam, mas ele deixa pra gente bem claro. Como eu vou amar alguém que não me ama, que me odeia, que me detesta? Orando por essas pessoas. Então que nessa semana você pode começar a semana orando por aqueles que não gostam de você. Muitos você sabe, ou alguns você sabe, que quantos que você nem sabe. Então é interessante que você ore e fale: Pai, eu entrego todas as pessoas que se denominam meus inimigos, né, que não gostam de mim pelo simples fato de eu carregar a sua verdade, que é Yaush. Que paz e harmonia de Yaush Malchia esteja contigo, que essa palavra possa entrar no seu coração, fazer todas as transformações que você necessitar para ser feliz e reinar com Malchia. E lembre-se, esforce, a nossa redenção está muito próxima, para que nós possamos reinar com Malchia. Aleluia, assim seja.